noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre a biomecânica aplicada ao Pilates, né? Por que que esse detalhe faz toda a diferença no nosso trabalho? Então, nós somos a Gabriela e a Amanda. Aí. Ah, já passou, peraí. Coisas do Zoom. Então, eu sou a Amanda, eu já trabalho com Pilates há 13 anos e eu sou fisioterapeuta, né? Quando eu me formei, automaticamente eu já fui para o Pilates e, paralelo a isso, eu trabalhei com neuro, que é a neuro da fisioterapia, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em neuro, trabalhei um tempo sempre com Pilates. Junto, tá? E aí, depois de muitos anos, foi que veio a Movi. Agora é a Gabriela. Eu sou a Gabi, Gabriela Carneiro. Eu trabalho com Pilates também há aproximadamente 15 anos. E eu venho trazendo na minha trajetória profissional algumas atualizações também sobre quiropraxia, acupuntura. Então, eu tenho uma formação voltada para dor. E aí, agora, a gente também abriu a Movi para trabalhar, continuar trabalhando com Pilates. Vou falar um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho da Movi, né, que é por isso que estamos aqui, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco de como a Movi surgiu, tá? A Movi ela surgiu desse desejo mesmo diferente de fazer diferente um Pilates que já tinha, que já estava no mercado há muitos anos, tá? A gente queria um Pilates que era voltado à atenção plena para o aluno. A gente trabalhou muitos anos em outros lugares, e nesse tempo que a gente trabalhou nesses lugares, a gente teve percepções de que o Pilates estava ficando muito genérico. As pessoas tinham uma ideia de um Pilates apenas para alongamento, e não achava que aquilo pudesse trazer uma diferença na vida, né? E que poderia levar o Pilates como uma atividade física para a sua vida. E aí, a nossa proposta aqui é um estúdio onde os fisioterapeutas atendem com Pilates. Então, a gente trata dentro da sala de Pilates, dentro dos nossos mecanismos, dos nossos aparelhos que a gente tem por aqui. Então, a gente não precisa levar essas pessoas para um consultório de fisioterapia e ficar lá com aquela fisioterapia que é só analgesia, que é choquinho, que é gelo, sendo que o movimento é quem a gente acredita que vai mudar a vida da pessoa com aquela dor. Então, hoje o foco aqui na Movi é realmente ter uma atenção plena no aluno, atender qualquer problema, qualquer dor dentro do Pilates. Então, a gente hoje trabalha dor para a melhoria das pessoas dentro do Pilates, tá? E o nosso diferencial é a biomecânica aplicada em cada movimento, respeitando a história e as necessidades de cada corpo. Então, a gente trabalha a biomecânica com cada paciente que chega aqui para a gente no Pilates. Então, cada paciente vai ter um atendimento diferente, ele vai ser olhado como um todo, e com isso ele vai conseguir ser tratado aqui sem precisar. Talvez tem gente que não gosta de academia, então não precisa ir para outros lugares, a gente consegue fazer esse trabalho aqui. Quando isso não é possível dentro das nossas, como é que eu digo? A capacidade do local, a gente indica assim para alguém que vai nos ajudar com esse tratamento. E aí, eu queria pedir para vocês aí, para vocês se ajeitarem na cadeira, tá? Para vocês, como que vocês acham que é uma postura confortável para vocês ficarem sentados muito tempo trabalhando? Então, eu queria pedir para vocês se ajeitarem
E vamos ver como é que vai, que essa postura vai ficar aí ao longo desse tempo que a gente vai estar aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho como o corpo se organiza. A gente vai começar isso em cima de quatro pilares principais. A coluna como um prédio. Então, imagina que a coluna vertebral é um prédio de 33 andares. Essa coluna, ela tem algumas curvaturas. Então, vamos imaginar que é um prédio que precisa de algumas curvaturas para se sustentar. O quadril, ele vai vir como o alicerce, como se ele fosse a base para que essa coluna consiga se sustentar aí com essas curvaturas que ela precisa se sustentar. A gente vai ter também o abdominal como a parede desse prédio. Então, imagina que a parede abdominal, ela vai ser as paredes do prédio. E a gente vai ter os ombros como um telhado. Então, dependendo de todas as outras estruturas, o telhado ele vem em cima, ele repousa em cima dessa estrutura que vem primeiro do quadril até a coluna e o abdominal para receber esse telhado. Vamos falar um pouquinho da coluna. Esse prédio de 33 andares, esse prédio curvo de 33 andares, ele começa lá no cóccix, e vocês podem ver aí na imagem, o cóccix também tem uma curvatura, né? A gente tem uma cifose, chama cifose, lá no nosso sacro, e a partir daí vem a lordose lombar, né? A lombar tem 5 vértebras, a torácica tem 12 e a cervical tem 7. E elas vão se empilhando aí nessa curva de equilíbrio. É, Entre elas, a gente tem os discos intervertebrais, que são essas almofadinhas que amortecem as vértebras e que ajudam a absorver o impacto junto com essas curvas. A gente tem uma ideia de que a coluna é uma estrutura frágil, né? A gente tem, às vezes, quando tem uma dor, tem medo de movimentar, mas uma estrutura frágil, ela não seria responsável por guardar estruturas tão nobres do nosso corpo, como a medula espinhal, como os nervos. Então, a gente pode ver aqui que a coluna, por dentro da coluna, a gente tem a medula espinhal, que é parte do nosso sistema nervoso central, e a parte periférica, que são os nervos, e que essa comunicação do cérebro com o corpo se dá através da coluna vertebral. Então, a gente precisa entender que isso não é uma estrutura frágil, é uma estrutura que é feita para o movimento, que é feita para absorver impactos. E aí temos o nosso queridinho quadril, que a gente acha e a gente acredita que seja o alicerce, né, dessa coluna. E como quadril aqui, a gente vai estar chamando essa estrutura que é o osso ilíaco, que é esse osso maior aqui que vocês podem ver aí na imagem, juntando com o sacro, que é a base da coluna. Então, essa estrutura aqui, toda junta, ela vai formar o que a gente chama de alicerce, né? A base para a coluna conseguir se empilhar. E a gente não pode deixar de falar dos músculos que envolvem essas estruturas. Se a gente fosse falar de todos os músculos, a gente ia passar aqui 250 e tantas horas, mas a gente escolheu um músculo que é o mais importante de todos do quadril, que é o glúteo. E aí, mais para frente, a gente vai explicar por que o glúteo é tão importante. Ele é um músculo arredondado, volumoso, né? Ele é dividido em glúteo médio, glúteo mínimo e glúteo máximo. A gente vai falar mais do máximo, que é o que a gente vê, né? Que é o arredondado, que é aquele músculo que deve ser um pouco mais proeminente quando funcional, né? E vocês podem ver também que ele está inserido aí em estruturas grandes, né? Na bacia e no fêmur. E ele é responsável por fazer movimentos de extensão, rotação externa e abdução. Esses três movimentos juntos, eles abrem um espaço na bacia para ajudar nessa estruturação da coluna. Eu trouxe uma imagem aqui do glúteo como alicerce, ou como, desculpa, como dobradiça do corpo. Eu trouxe a imagem da dobradiça da porta para a gente fazer um paralelo nesse movimento de flexão. Essa moça ela está fazendo um exercício muito comum, que é o stiff. Esse exercício ele é para ser feito pela dobradiça do quadril. Quando a gente usa a musculatura glútea de forma funcional, a gente consegue manter a nossa coluna com as curvaturas naturais, a gente não sobrecarrega a coluna, e a gente consegue ter um movimento muito mais funcional.
Então, o glúteo é uma dobradiça importante que a gente não pode deixar de usar. A gente tem mais um exemplo de usar a função glútea. Eu vou até ver se eu consigo usar aqui um lapisinho para mostrar para vocês. Esse glúteo aqui, ele está inativo. A coluna ela está entalada. Então a gente percebe que a coluna ela acompanha, né, esse glúteo desabado, esse alicerce que desabou. E a nossa parede abdominal ela perde totalmente a função. E o que que acontece? Uma sobrecarga no joelho, esse centro de gravidade é deslocado para frente. A nossa coluna, quando ela está com essa flexão grande, a cabeça tende a acompanhar. E para manter o nosso olhar na horizontal, né, que é o funcional, a gente tende a segurar a cabeça com uma musculatura muito pequenininha aqui da nuca. Então, toda essa estrutura do corpo, que deveria estar mais alinhada, ela acaba sendo sobrecarregada só porque a gente não está usando o glúteo de forma funcional. A gente, através da base, desestrutura toda a cadeia de movimento até lá em cima. Então, essa pessoa que está usando o glúteo de forma correta, ela está levando a força para onde a força deve ir, que é para a musculatura grande, volumosa, e ela está contendo o abdômen dela, porque com a coluna na posição correta, as paredes também estão na posição correta. E aí a gente consegue um movimento muito mais estável, funcional, sem sobrecarregar o joelho, porque o centro de gravidade dele está estável. Então a gente precisa usar o quadril para não sobrecarregar a coluna, para não sobrecarregar os joelhos. E assim, a maior parte, a gente tem também o posterior da coxa, que é um músculo importante, mas o glúteo, a gente escolheu o glúteo porque ele é realmente a dobradiça do corpo. É ele que ajuda a gente a não sobrecarregar outras estruturas menores que não têm capacidade de receber essas cargas. E aí a gente vai falar um pouquinho também das paredes, né? Como a gente já falou, os nossos músculos abdominais, eles servem também para sustentar a coluna. Mas, antigamente, o abdômen era o queridinho do Pilates. Todos os instrutores de Pilates ficavam muito focados em abdômen, e acabavam esquecendo de dar comandos para músculos muito mais importantes. Hoje a gente já sabe que o core não é só o abdômen. Então, o assoalho pélvico, o glúteo, toda essa região de pelve faz parte também do centro de força do corpo. E a gente precisa dar mais atenção também a eles, não só ficar focando no abdômen. A gente trouxe aqui alguns músculos, né, do abdômen, os principais. O transverso abdominal, ele é o mais profundo. O reto abdominal é o que a gente enxerga, né, que é o que tem os gominhos aqui em cima. E os oblíquos externos e internos. Essa musculatura, ela forma essa parede. Ela ajuda a manter o prédio firme, mas ela também serve para acomodar o telhado, que é o nosso ombro, a nossa cintura escapular, que é o que a gente vai falar agora. A nossa cintura escapular, a gente chama de cintura porque ela funciona toda junto, né? O externo, a clavícula, as escápulas e os ombros. E a gente trouxe também, para não falar de todas as musculaturas da cintura escapular, que são muitas, a gente trouxe um músculo que a gente acha que é o mais importante para a estabilização, né? Para a gente conseguir repousar esse ombro em cima dessa força que é essa parede que está aqui pronta para receber esse telhado, que é o serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior, ele parece uns dedos, vão se aproximando assim das costelas, e eles ajudam a acomodar a nossa escápula, aquela pá que ajuda a gente a mexer o ombro lá nas costas, e que às vezes a gente tem dor e tem desconforto lá perto da escápula. Ele ajuda a aproximar a escápula do tronco, e o tronco forte, né, as paredes fortes, recebem esse telhado aí em cima, e ele ajuda a mantendo o ombro longe da orelha, que é o que a gente fala muito também no Pilates. Pilates também é conhecido por isso. Manda o ombro para longe da orelha. E é através desse músculo que a gente consegue esse espaço, né, para o pescoço, para a garganta. Esse músculo ele faz o papel oposto do trapézio superior, que é aquele músculo que também dói, aquele que
sempre está cheio de nozinho na maioria das pessoas, principalmente para quem trabalha sentado. Então ele vai ser um amigo do trapézio, ele vai fazer com que o trapézio consiga descansar em cima de uma estrutura mais forte. E ele ajuda com isso a relaxar as tensões, né, na região da coluna cervical, nas regiões de pescoço. Então, é muito importante trabalhar o serrátil anterior como um estabilizador dessa cintura escapular, né, desse telhado. E aí, sabendo como o corpo funciona e tudo isso que é o mais próximo do livro, né, o mais próximo que a gente chega do perfeito. Obviamente que ninguém vai se movimentar de forma perfeita em todos os movimentos, mas assim, sabendo que isso existe, o que a gente faz? A gente passa 5, 6, 7, 8 horas sentados todos os dias. A gente percebe que quando a gente fica muito tempo sentado, a gente acaba perdendo sustentação e escorregando na cadeira. O que está acontecendo quando isso acontece? O alicerce da coluna desaba, a coluna acompanha o desabamento. A gente também tem um abdômen cada vez mais inativo, a cabeça, mais uma vez, acompanha, e aí a gente faz o quê? Passa o dia todo sustentando o ombro com o trapézio e a cabeça com aquelas musculaturas pequenas que tem atrás da nuca, que causam dor de cabeça, aqueles pontinhos que todo mundo aperta aqui atrás, que às vezes até irradia para o fundo do olho. Isso tudo porque o corpo não é feito para ficar inativo, sentado por muitas horas. Então a gente vai perdendo essas sustentações, vai derretendo na cadeira e vai causando todas essas alterações, que é muito diferente do que a gente viu do que é ideal lá na frente. E aí, por consequência disso, o nosso corpo acaba adoecendo. A gente tem as conhecidas hérnias, né? Hérnias de disco, que se você for hoje fazer um exame em 80% da população, vai ter alguma protrusão ou vai ter alguma hérnia, com ou sem sintoma, porque é uma questão mecânica. A gente fica muito sentado, os discos ficam mais expostos. Às vezes vai ter dor, às vezes vai ter compressão, mas às vezes é apenas um disco para fora, às vezes não vai ter sintoma. Mas a gente tem essa questão de muitas dores lombares vêm de compressões de discos e isso limita muito os movimentos. A gente também tem as questões das artropatias e das tendinites. Então, as articulações que não são estruturas feitas para receber muitas cargas, elas começam a inflamar por movimentos repetitivos errados e começam a se sentir sobrecarregadas. Então, vem os edemas, as tendinites. As pessoas procuram muito a gente com esses problemas, né? Com dores provenientes dessa sobrecarga articular. E a gente também tem as tensões musculares, trapézio, em atrás da nuca, como eu já falei, né? Essas dores no pescoço. Dores de cabeça que vêm do pescoço, geralmente estão ligadas a essa necessidade de, se eu não tenho uma parede forte, eu não tenho onde sustentar meu telhado. Eu faço o quê? Eu carrego meu telhado o tempo inteiro por aqui. E aí vai ter uma hora que esse músculo que não é feito para sustentar esse tipo de tamanho de articulação nessa cintura, ele vai doer, ele vai responder com tensão, com pontos gatilhos, com desconfortos. E aí, como é o olhar da biomecânica aplicado ao Pilates para resolver todas essas questões? Nosso primeiro atendimento é sempre uma aula avaliação. A gente vai entender como você está se movimentando, a gente vai entender como é que esse problema começou e a gente vai achar os ajustes específicos para ativar o músculo que você precisa. Então, a nossa prioridade na biomecânica vai ser sempre a ativação muscular. Acontece muito da pessoa ligar o Pilates, como a Amanda já falou, ao alongamento, ao esticar. Aqui o foco vai ser outro. O foco aqui é sempre mais a ativação muscular. Por quê? Porque a gente já viu que está todo mundo desabado. Imagina ficar dando estímulo de alongamento em quem já está com os músculos frouxos. A gente tende a trazer muito mais para a parte de ativação muscular e de consciência de ativação do que para ficar esticando uma coisa que já está totalmente flácida e frouxa. E aí, o olhar da biomecânica aplicada ao Pilates também é baseado em evidência. Eu trouxe aqui um artigo que ele foi publicado em 2017, que ele mostra os efeitos positivos do fortalecimento de glúteo como um tratamento de dor lombar.
Antigamente não se falava de trabalhar glúteo para dor lombar. Era, você precisa trabalhar abdômen, você precisa trabalhar o core e trabalhar a extensão lombar. E as pessoas não melhoravam. Quando começaram a estudar qual realmente é o músculo responsável por sustentar, por dar o alicerce para a coluna se empilhar de forma correta e manter a saúde das suas curvas, descobriu-se a importância dos posteriores de coxa e dos glúteos. E aí a gente trouxe isso para o nosso Pilates e a gente tem tido resultados excelentes com ativação de glúteo para melhora de dores lombares. E esse olhar ele precisa também vir um pouco mais para a individualidade. Porque as doenças iguais, elas podem ter causas biomecânicas totalmente diferentes. Por exemplo, uma artrose no joelho pode ter causas em lugares muito diferentes. Pode ser uma disfunção do quadril, ou pode ser uma hiperfunção do mecanismo extensor, pode ter inúmeras causas diferentes e a gente não pode tratar só um joelho. A gente tem que tratar a pessoa, o contexto, o que vem por trás dessa patologia. E a gente também não pensa só na biomecânica, né? Porque o corpo carrega as emoções e as experiências. A dor em si é uma experiência, né? Uma experiência sensorial e emocional desagradável. E muitas vezes as pessoas chegam com essas emoções reprimidas, com peitoral fechado, com o corpo carregando essas experiências, né? E aí a gente tem que entender que a gente vai ter que abordar essas pessoas de forma diferente também. Porque cada um experimenta dores, experimenta doenças de formas diferentes. A gente aqui trabalha muito a conexão do corpo com a mente. A gente trouxe também mais um artigo que fala sobre que o Pilates supera outras atividades por promover a conexão do corpo com a mente. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro chamando atenção para o corpo do aluno. O tempo todo a gente está trazendo consciência corporal para o aluno. Algum tipo de exercício como o yoga também estão alto nesse ranking, mas o Pilates ele superou todas, justamente por promover essa conexão o tempo inteiro. E assim, sabendo de todas essas coisas, a gente trouxe para a Movi um ambiente de muita conexão. A gente pensa o tempo inteiro, quando a gente está aqui, em trazer o paciente para o presente. A gente trouxe uma luz mais quente, uma música mais calma, a gente usa cores mais neutras. Nós trabalhamos em um ambiente de exercício e as cores eram muito vivas, e aí a gente sentia que isso desconectava um pouco o aluno do próprio corpo. Então, aqui é um momento de autopercepção e de conexão do aluno com ele mesmo, para que ele possa entender os nossos comandos, porque a gente também se comunica com ele apenas por comandos verbais. Então, a gente está sempre trazendo atenção ao corpo dele através do que a gente está falando. Então, é quase um Pilates automeditativo, o aluno está o tempo inteiro em conexão com ele, ouvindo o que o instrutor está falando e fazendo o exercício. Só que é um exercício mais puxado, não é um alongamento. E eu voltei para saber como é que ficou a postura de vocês durante esse tempo que a gente ficou aqui falando para vocês, porque lá no início eu pedi para se ajeitar, né? E aí a melhor postura é sempre a próxima. Então então movimente-se, né? Mas o que a gente quer dizer é que não existe um movimento certo ou errado. Existe um movimento funcional para você. Cada pessoa vai ter um jeito, uma coluna diferente, um prédio diferente, um alicerce diferente. Então, isso precisa ser olhado individualmente. Muito obrigada por escutar a gente, pela presença de vocês aqui hoje.